Que ironia, né, ragazzi? Que grande ironia. Ontem eu fiz o vídeo para sortear a pulseira, né? E eu perguntei para vocês qual foi a derrota mais sentida na história para vocês. E a maioria falou sobre derrotas na Champions, né? E hoje pode se acrescentar mais uma dolorosa derrota na Champions. Bentornato, tifoso bianconero. Ciao, tifoseria bianconera. Este é o Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil. Se você não conhece, está aqui pela primeira vez. Cadê, Mário? Cadê o sino? Você esqueceu o sino, Mário? Que cazzo. Aspetta, ragazzi. Bene. Ativa o sino para não perder os próximos vídeos do Finestra Bianconera. Haverão outros sorteios no decorrer da temporada até o fim aqui do segundo turno do campeonato italiano. A gente ainda vai sortear uma espécie de mochila, vai sortear uma bolsa térmica e uma camisa não oficial. Aquela camisa que a gente sorteou ano passado, personalizada, com o logotipo da Juventus, o seu sobrenome nas costas. Alô, Paulo Viviani, sua camisa já está chegando. E um grande abraço a todos que comentaram que vão participar, né? Ainda resta 2 vagas, viu? Só tem 18 comentários lá, hein? Dá tempo ainda de fazer um comentário e concorrer à pulseirinha da Juventus na sexta-feira. É difícil fazer uma análise da partida de hoje. A gente fica, por um lado, orgulhoso de ver um time que tem brio. Quando eu falei sábado no pós-jogo contra o Como, que é inadmissível não correr, não suar com essa camisa, é isso que eu estou falando, é isso que vocês viram hoje que eu estou dizendo, né? De jogadores que precisam suar e correr a camisa. Hoje ficou muito claro que tem jogadores que podem ficar na Juventus e jogadores que não servem para a Juventus, mas esse aqui vai ser um vídeo diferente, tá? Não é uma análise do jogo em si, mas de um contexto que nos levou à eliminação. Primeiro, a gente tem que saber que a partida é feita do jogo de ida e do jogo de volta, não foi só hoje. E no jogo de ida nós cometemos muitos erros, alguns individuais. Houve sim uma influência na expulsão do Cabala, ali tomar 2 cartões em 20 minutos. Houve a influência do Di Gregório, que tomou um gol que não deveria tomar no jogo de ida, né? Hoje, por exemplo, no primeiro tempo, o Jonathan David perde um gol que não se perde. Perde um gol que os jogadores mais fracos do futebol brasileiro teriam feito. Inadmissível. Na virada do primeiro tempo, ali, provavelmente, hoje, não ia nem para a prorrogação. Estaremos classificados, né? O Zé Grova perdeu um gol sem goleiro na prorrogação. Inadmissível. Mas pode acontecer, não vou crucificar, porque eu já joguei futebol e acontece, tá? Acontece. Não é colocar arbitragem no meio, mas não pode passar em branco esse árbitro não expulsar acho que é Torreiro, o que cometeu a falta no Yildiz no primeiro tempo, e depois ele atinge o Thuram. Era cartão vermelho direto. Ele não deu. E aí, com 2 minutos do segundo tempo, ele dá um cartão para o Kelly. Eu não vi os comentários dos torcedores aqui do Brasil, mas é unânime na Itália, inclusive a crônica, dizendo que foi um absurdo expulsar o Kelly. Eu vou ser bonzinho. Tá, expulsou o Kelly, mas por que não expulsou o Torreiro? Porque 10 contra 10, ragazzi, eu me arrisco a dizer que a gente tinha passado. Esse time jogou o segundo tempo inteiro com 10 jogadores em campo, porque o árbitro teve a coragem de expulsar o Kelly, que visivelmente não fez nada, mas não expulsou o jogador que atingiu o Yildiz, que estava no sacrifício, o jogador também que atingiu o Thuram, que também estava no sacrifício. Vermelho na hora não foi dado. Mesmo assim, com um jogador a menos, a gente viu uma Juventus. Uma Juventus que me lembrou os bons e velhos tempos de um time
Me lembrou a partida contra o Real Madrid, embora seja o Galatasaray, mas me mostrou jogadores com brio, né? Surge o pênalti indiscutível, Locatelli bate de maneira brilhante, todos aqueles que criticam, é isso que eu cobrava do Locatelli quando tem um pênalti, chamar a responsabilidade, ele é o capitão, cobrou muito bem o pênalti, né? Foi um belo gol, e a Juventus, mesmo com 10, a gente sentia que não ia dar, né? A gente consegue o segundo, a segunda rete, né? O segundo gol. E aí depois, na sequência, beber uma água que a voz tá começando a falhar. Chega o segundo gol do Gatti, né? O Gatti que fez uma grande partida, tá? Fez uma grande partida e dá aquele fio de esperança. E eu sentia que a gente iria fazer o terceiro gol. Hoje de manhã, quando eu fui para a academia, eu fui a pé, e eu senti uma sensação aqui que a gente ia remontar essa partida, que a gente ia fazer os 3 gols. E na hora que o Gatti fez esse gol, eu olhei o cronômetro, faltava 20 minutos, mais os acréscimos, eu falei, a gente vai fazer o terceiro gol, mesmo com 1 a menos. E o McKennie fez o terceiro gol. Teve um rapaz que comentou aqui, brilhante, devia ser contratado ele para ser diretor da Juventus. No sorteio ele falou assim que colocaria um asterisco no contrato do McKennie, dizendo que a renovação não tem que ser até 2030, até ele continuar o namoro ou o casamento com a mulher. Se a mulher largar ele, é rescisão automática. Perfeito o comentário do rapaz. E o McKennie fez o terceiro gol, e a gente se encheu de esperança, e eu confesso que eu acreditei muito que na prorrogação a gente poderia fazer a diferença, pelo menos não levar o gol e levar para os pênaltis. Só que tem uma coisa que eu preciso falar para vocês, eu não me sinto aqui em caçar as bruxas. Eu sei que muita gente vai dizer por que não jogou assim no primeiro jogo, que também estava com 1 a menos. Um dos motivos eu respondo, porque nós estávamos em casa e hoje a torcida da Juventus, só um aplauso para a tifoseria, para os ultras que cantaram os 90 minutos e depois a prorrogação inteira. O Galatasaray, na hora que tomou o primeiro gol, sentiu. Era nítido no semblante deles, mesmo com 1 a mais. Eles sentiram quando tomou o primeiro gol, tá? Então, muita gente vai dizer, pô, a diretoria isso, aquilo, claro, falta um camisa 9, a gente vai chegar lá, mas eu estou analisando do jeito que eu fiz do jogo do Como, a partida de hoje. E o que eu falei no vídeo? Não no vídeo de ontem, no vídeo de anteontem. Eu quero ver como vai ser a postura do time e o comportamento do time nessa partida de quarta-feira. Lembram que eu falei? Voltem 2 vídeos atrás e vocês vão ver que eu falei isso, né? E tá aí a postura e o comportamento do time. A gente não tem que aplaudir derrota, a gente tem que agradecer o esforço, que é uma obrigação, na verdade, mas a gente tem que agradecer no sentido de falar assim, vocês representaram o torcedor hoje em campo. Então, eu sei que houveram erros individuais, o Davi perdeu um gol incrível, o Zegrova perdeu um gol incrível, mas foi surreal o que esse time fez com 10 em campo, sendo que 2 jogadores deles foram imensos, monstruosos, sem estar 100% do físico. O Thuram e o Yildiz, que ainda teve a coragem de jogar o primeiro tempo da prorrogação, não tinha mais pernas. Repito, tanto o Thuram quanto o Yildiz estão com desconforto muscular e jogaram no sacrifício. E os dois foram enormes hoje. Os dois hoje jogaram muito na entrega. Que pena aquela bola na trave do Yildiz. Que pena mesmo. O Locatelli foi um monstro, para mim o melhor em campo junto com o Thuram. Só que o Locatelli está inteiro. E foi até onde podia, até ter que ser substituído no segundo tempo da prorrogação pelo Kostic. Ou seja, esses caras, a gente não sabe como que eles vão chegar para a partida contra a Roma domingo, né? Eles deixaram tudo em campo hoje, a gente fez o que podia. Eu não sei, fica aí o benefício da dúvida, eu não sei se não tivesse expulsado o Kelly, a gente não teria conseguido a classificação. Do mesmo jeito,
que se o Davi tivesse feito o gol, se o Zegrova na prorrogação tivesse feito o gol, teríamos classificado? Do mesmo jeito, 11 contra 11, ou pelo menos 10 contra 10, porque não existe você expulsar o Kelly e não expulsar o cara que pegou o Yildiz e pegou o Thuram no primeiro tempo. Era um vermelho, era cartão rosso, né? É uma máfia. A UEFA também não está longe, viu? Não está longe. Parece que o Ceferin quer se vingar da ideia da Juventus querer fazer uma Superliga junto com o Real Madrid. Eu não sei o que acontece, mas era assim para expulsão. Não estou sendo clubista. O jeito que pegaram o Yildiz e o jeito que pegaram o Thuram era para expulsão, tá? No mínimo era para jogar 10 contra 10. Por isso que eu falo que esse time fez o possível e praticamente o impossível, porque a gente sabe que o mental não estava bem depois da derrota para o Como. Então eu vou frisar de novo. O Thuram foi gigante, o Yildiz foi gigante, né? E o Davi foi Davi, né? Perdeu um gol incrível. Me chamou a atenção quando o McKennie fez o terceiro gol. Vocês devem ter visto, eu não vou pôr a imagem aqui porque vocês devem ter visto o Thuram no banco de reservas chorando, né? A gente fala tanto que o jogador não tá nem aí, que é mercenário. O Thuram chorando, indo às lágrimas quando o McKennie fez o terceiro gol. Eu confesso que aquilo me mexeu muito comigo, tá? Não sei vocês. Eu preciso destacar a boa entrada do Boga. O Boga entrou bem na partida, né? Acho que acaba sendo aí uma boa contratação, né? No final do jogo, eu não sei se vocês viram, quando a gente, aliás, no final do jogo não, quando a gente toma o segundo gol na prorrogação, 2 torcedores levantaram na hora do segundo gol e começaram a bater palma para o time. Isso eu acho que tem o lado bom e o lado ruim. Como eu disse, a gente não tem que aqui exaltar a derrota, mas não é nesse sentido. Eu acho que é o reconhecimento pela entrega e principalmente pela sacanagem de ter expulsado Foi vergonhoso a expulsão do Kelly, tá? E não ter expulsado o cara que podia ter quebrado o Yildiz. Essa que é a verdade. Então é um time que não se abateu, ficar com a menos e lutou. Acho que foi esse o sentido do aplauso, né? Qual que é a moral da história de tudo isso, de todo esse segundo tempo, toda a prorrogação? A moral da história é a mesma de sempre. Falta um camisa 9. A gente pode questionar o treinador, eu já vou falar disso. A gente pode questionar a contratação de A ou B, como por exemplo o Koopmeiners, Miners. Mas é nítido que falta o camisa 9. Infelizmente o Vlahovic. Imagine se o Vlahovic estivesse em campo. Será que ele perdia o gol que o Davi perdeu no primeiro tempo? Talvez sim, ele já chegou a perder gols assim. Mas o Vlahovic vem fazendo uma grande temporada, né? Então eu não me sinto assim de querer criticar ninguém. Esse time provou que pode ganhar domingo da Roma. De repente um ataque com Conceição e o Diz de falso, né? E o Boga. De repente põe esses 3 ali na frente, Boga, Conceição e o Diz, tá? E aí a gente pode até, mesmo sem o Locatelli, buscar 3 pontos em Roma. Se jogar com esse espírito que jogou hoje, dá para ganhar da Roma, né? Por mais difícil que seja. Eu vi eu não sei se vocês chegaram a ver, esses especialistas, né, que gostam de escrever bobagem. Estou falando de perfis, né? E aqui não é perfil brasileiro não, tá? Números estão comparando o mês de fevereiro com um ano atrás, dizendo que o time do Thiago Motta tinha 1 ponto a mais ou 3 pontos a mais na classificação em relação ao time do Spalletti. Pois é. Só que tem 2 detalhes. Se a gente não precisa considerar aqui que a gente jogou mais que o Cagliari e perdeu, que teve um pênalti contra a Lazio que não foi dado. Mas eu deixo uma pergunta, vai causar talvez polêmica, não sei. Para mim, pelo menos,
Hoje o Spalletti mostrou que é um treinador do nível da Juventus. Ele erra, lógico que ele erra, todos erram, né? O Marcello Lippi errou e custou uma Champions pra gente, ao não tirar o Nedved quando o jogo estava 3-1 contra o Real Madrid. Pra que deixar o Nedved? Faltava acho que 10 minutos para acabar o jogo, estava decidido. O Nedved levou amarelo no jogo a final com o Milan e a gente perdeu. O Lippi errou. O Lippi errou a começar a final da Champions contra o Borussia com o Del Piero no banco. O Lippi errou. O Lippi. Por que o Spalletti não vai errar? Mas hoje, tanto no mental como na maneira como ele teve que distribuir o time em campo, colocando o McKenna ali na frente da zaga, do jeito que o time se comportou hoje taticamente, e principalmente isso aqui, o mental, para mim o Spalletti mostrou que merece uma renovação. Sabe por quê? Aos especialistas, como foi a eliminação do Thiago Motta diante do PSV? Foi ridículo. Foi ridículo. Diferente do que foi hoje. Tá? A diretoria precisa, porque a moral da história é uma bola pro Osimhen, um gol. Porque o Osimhen é um atacante. Não sei se está no nível da Juventus. Não vou cometer o erro que eu cometeria em outros tempos. Jogar no Galatasaray, no Napoli é uma coisa, jogar na Juventus é outra. O próprio Vlahovic, quando chegou, fazia gol a rodo em Florença. E a gente criticou bastante. Essa temporada ele está bem, o Vlahovic. Nas outras ele foi mal. Não sei se o Osimhen é nível Juventus. Mas é um grande atacante. Melhor que o Davi ele é. Melhor que o que a gente tem lá ele é. Uma oportunidade, gol dos caras, e ficou mais difícil. Até acreditei que a gente poderia achar o gol que levaria para os pênaltis. O Perin fez uma grande partida durante os 90 minutos, mas para mim falhou num gol ali. O Ardzic perde a bola e sai o gol do Osimhen. São detalhes que acabam definindo uma classificação. No entanto, fica a lição de que dá para jogar contra a Roma de igual para igual em Roma, mesmo o seu Locatelli. Hoje foi provado que dá para jogar de igual para igual. É uma sensação de, não de tristeza, mas tipo, por quê, né? Por que a gente joga com tanta raça, chega tão perto do objetivo, por detalhes, como eu falei, não é só o gol do Davi, que o Davi perdeu, do Zegrova, aquela bola na trave do Ildiz, né? E faz parte a bola na trave, né? Vejam que por muito pouco a gente não classificou no tempo normal. E aí talvez isso deixa mais dolorida a eliminação. Por outro lado, a gente vê que tem muito jogador que quando quer jogar, quando quer mostrar a raça, mostra. Hoje o Gatti, não tenho o que falar do Gatti hoje, eu pedi a saída dele domingo. Por que não joga sempre com essa raça? Estou falando de raça, tá? Não falando de técnica. Ele não tem técnica para jogar na Juventus. Não tem futebol para jogar na Juventus. Mas quando não tem futebol, a gente cobra o quê? A raça. Não vê aquele time morto que a gente viu contra o Como. Talvez tenha sido o mental mesmo que atrapalhou a partida de domingo. Eu não sei. Pode ser. Mas, de qualquer forma, como torcedor, fico honrado de ter visto pelo menos 11 jogadores que respeitaram a nossa camisa no dia de hoje, diante do nosso público, que, repito, a torcida hoje foi fantástica. Porque senão eu ia ficar muito puto, não ia ficar triste, eu ia ficar muito puto. Fizeram a obrigação de representar o que deveriam fazer sempre, mas nos encheram de, não vou dizer de orgulho, mas de brio,
Sabe, quando você fala assim, os caras foram guerreiros, os caras lutaram, né? Ou seja, o Galatasaray não passava uma agulha lá, vocês podem ter certeza. Uma agulha não passava no Galatasaray. Então, isso para mim já mostra que é um time que está numa direção certa, mas que precisa de alguns ajustes. E quais seriam esses ajustes? Um camisa 9, um zagueiro e fazer uma limpeza grande no elenco. Grande. Mas alguns precisam ter vergonha na cara. Alguns precisam, como o Gatti, jogar com a disposição que jogou hoje. No mais, meus amigos, tudo que eu falei no último dia, Thuram, Locatelli, Bremer, Wildiz, Kalulu, esses têm que ficar. E até o McKennie, se ele continuar namorando, pode ficar. Tá certo? Eu espero que a Juventus entre com esse espírito contra a Roma. O time hoje fez em termos físicos, eu tô falando, tá? Em termos físicos, o time foi no limite, se arrastou na prorrogação e foi até onde podia com as pernas, tá? Eu não sei se teve algum aí, sem citar nomes, né? Vocês sabem de quem eu tô falando, né? Da pseudo-página brasileira, que eu não sigo mais. Não sei se chamou o Spalletti de imbecil quando tirou o Wildiz. Talvez tenha chamado. Talvez tenha chamado, porque não sabe que os caras cansam. Talvez tenha chamado tantos outros de imbecil e não sabe reconhecer o esforço do time, né? Mas quando a Inter perde uma final, eles dão parabéns para a Inter. Enfim, meus amigos, eu não sei se eu volto amanhã, acho que eu vou repousar um pouco a cabeça depois dessa partida esfuziante. Talvez eu volte amanhã, de qualquer forma, sexta-feira, às 10 da noite, tem um sorteio. Dá para fazer mais 2 comentários lá, hein? Tem só 18. E aí, a gente se fala, tá bom? É isso. Orgulhoso de ser juventino. Achei a palavra certa. Fino alla fine, sempre.